Shalom, pessoal, muito boa tarde aos meus queridos e amados irmãos e irmãs, a toda a galera, a você que gosta de ouvir coisas boas, não é? Coisas interessantes e que abrem a sua mente para que você não fique preso na gaiola da religião e daqueles que querem tomar a sua mente, não é? Querem dominar, manipular os seus pensamentos, desejos, vontades e principalmente o seu bolso, o seu dinheiro. Começando essa live dando continuação sobre a estrela de Davi, Magen Davi. Ela é a estrela do demônio? Ela é o pentagrama? Ela é o símbolo usado em rituais satânicos de bruxaria, dogoetia, etc, etc, etc? Ela é a estrela do imaginário, Deus com D minúsculo chamado Renfa ou Renfã, o Deus cananeu. Será que a estrela de Davi é a estrela de Renfã? É claro que não é, pessoal. É lógico que não é. Mas olha só, como já foi dito, eu fiz umas anotações, porque a gente vai ficando velho, vai envelhecendo, 48, 49 anos, não é? E já falamos tanta coisa, já estudamos, já pesquisamos, na época do seminário, e livro daqui, livro dali, e falar daqui, falar de lá, um convida, e aí a gente vai, nós somos uma máquina, o corpo humano, a gente acaba esquecendo. Então, só para você ter uma ideia, esse símbolo, não é? Esses triângulos, esse símbolo geométrico, de fato, ele era usado em várias culturas, não é? Em várias civilizações, em vários clãs, povos e tribos. Porque o ser humano, o homem, desde a sua existência, sempre lidou com isso, sabe? Sempre parece que precisou de um elemento de contato de fé, de uma energização, alguma coisa para se conectar, para se canalizar com o sobrenatural, com o supremo, com o divino, com o espiritual, com as entidades. E para você ter uma ideia, o símbolo, o triângulo invertido, não é? Que forma o hexagrama, que não tem nada a ver com pentagrama. A estrela que conhecemos como Magen Davi, a estrela de Davi, a sua origem e a sua inspiração também. Lembram de ontem, quando eu falei sobre Dalet em hebraico, as letras que compõem o nome Davi, que no hebraico fenício ou no hebraico acadiano, no hebraico primitivo, a forma, o desenho da letra Dalet era a forma de uma pirâmide. E daí dá-se a ideia de que o rei Davi pega as duas letras, o Dalet, dois Dalet, e ele coloca assim e o outro ele coloca assim, invertido, não é? Como eu ensinei ontem. Triângulos invertido, a ponta para cima e outra ponta para baixo, e forma lá, não é? O hexagrama. Esta é uma das teorias. Esta é uma das possibilidades da origem da estrela de Davi, Magen Davi, ok? Mas e na Índia? Como é que faz na Índia? De onde surgiu a inspiração para os indianos? De onde surgiu a inspiração? Vamos lá, olha só, no Egito Antigo, né? Século XIV, antes da Era Comum, do ano de 1400, na Índia, não é? Século XXI, perdão, século XX, antes da Era Cristã, no ano de 2100, olha, nas ruínas israelitas, no século XIII,
antes da era comum, falei era cristã, antes da era comum do ano de 1300. No tempo do reino de Davi e Salomão, também usavam este símbolo em seus templos, ok? Bom, para você ter uma ideia, a estrela de Renfã não tem nada a ver com a estrela do rei Davi, porque ela foi descoberta 1000 anos para frente da descoberta de Davi sobre esse símbolo triangular geométrico. Então não tem nada a ver estrela de Davi com a estrela do deus Renfã. Mas olha só, daqui a pouco eu falo sobre isso. Eu quero te dizer uma coisa muito importante. Tá vendo essa flor aqui? Ó, selecionei. Olha bem essa flor, tá vendo? Olha que linda, né? Que bonita que é essa flor. Você tá vendo aqui o formato dela? Olha bem a forma geométrica dessa flor. É uma estrela. Você viu? Agora, olha essa flor aqui também. O formato é de uma estrela. Tá vendo? E essa flor que é uma espécie de um pepino, quando cortado, olha, a espécie de uma estrela. Tá vendo aí? E essa coisa linda aqui, formato também de uma estrela. Pois bem, essas formas de geometria, não é, da natureza, pessoal, foi quem inspirou os observadores, que inspirou os sacerdotes e sumos sacerdotes dos povos cananeus, dos povos hebreus, dos egípcios e tantas outras ideias, conjecturas e conceitos geométricos, conceitos da astrologia, astrológicos, não é? Constelações e aí por diante. A natureza sempre tem a sua engenharia, a sua beleza, e quando olhamos, pensamos, raciocinamos, calculamos a geometria e começamos ali a, talvez devagar, e a criar símbolos, para que esse símbolo possa representar alguma coisa, da qual nós venhamos a desenvolver uma fé, uma espiritualidade. Portanto, esse símbolo é encontrado na Índia, no Egito, é encontrado em tantos outros lugares do mundo. Não quer dizer que eles já existiam antes de Davi. E mesmo se existiram antes de Davi, não tem o menor problema. O menor problema. Não. O que podemos então entender é que o que mais vale, como foi dito ontem, nessa questão toda, é o teu olhar. É o teu olhar. A tua interpretação, a tua leitura, o que você pode absorver de um símbolo, de um desenho, de um objeto. Ou o que você pode emanar, o que você pode concentrar neste objeto. Canalizar para o bem ou para o mal. Lembrando que o sábio Yahushua ensinou e disse o quê? Jesus disse o quê, pessoal? Que os males do mundo vêm de onde? Vem da estrela de Renfã? Vem da estrela de Moloque? Os males do mundo vêm de onde? Vem de um objeto, de uma estátua, de uma imagem? Os males do mundo vêm de supostos espíritos com rabo e chifre e asinha de morcego voando para cima e para baixo? Os capetinhas?
Os males do mundo vêm de onde, gente? Fala para mim. Os males do mundo vêm daqui. Vem da pneuma, vem da nefesh, vem da alma, vem do coração. Lembra o que disse Salomão? Deus criou o homem reto, mas o homem procurou muitas invenções. Olha isso. Então, já está na hora de pararmos, de trazermos para a realidade especulações. Está na hora de pararmos de, como disse o apóstolo Paulo, presta bem atenção no que eu estou falando. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas olha só essa outra palavra que Paulo nos dá, presta bem atenção. Eu falei Paulo, mas é Pedro, desculpa. Olha só, na epístola, em grego carta de Pedro, o apóstolo Pedro, olha o que ele aconselha aos seguidores de Yahushua, Jesus. 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 1. Só um minutinho aqui. Só um minuto que eu acho que eu abri errado. Opa! Espera aí que eu vou achar para você. Só um minutinho. Agora sim, perdão de novo. É segundo Pedro, né? Olha lá, segunda epístola de Pedro, capítulo 1 e versículo 16. Olha só, se liga no que o Pedrão está ensinando, hein? Crentaiado, evangélico, povo da igreja. Olha só, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Yahushua, Jesus, o Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E mais para frente o Pedrão, o apóstolo Pedro, vai dizer para vocês que acreditam piamente na palavra de Deus, no Novo Testamento e nos apóstolos. Olha só, continuando agora o capítulo 2, segundo Pedro. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, que é amor, paixão, é vício, sabe? É uma ganância somente por dinheiro, grana, poder, ouro, prata, riqueza, carro, casa, avião, essas coisas. Farão comércio de vós. Não sou eu, mas é a tua Bíblia, Novo Testamento, a carta do apóstolo Pedro.
A carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 3. Também movidos por grana, por dinheiro, por riqueza, por avareza, por campanhas, não é? Por campanhas, fogueira santa de Israel, movidos por ganância, fazendo campanhas da muralha de Jericó, do tanque de Betesda, fazendo campanhas do escudo da fé, do Gideão da fé, fazendo campanhas, não é? Do carneiro da Trindade, fazendo campanhas do carneiro do centurião, fazendo campanha, não é? De todo o tipo. Farão comércio de vós. Comércio são essas campanhas aí, não é? Inusitadas, com palavras fictícias, imaginação, não reais. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, você está vendo aí? Está entendendo o que está acontecendo no mundo hoje? Não é? Muitas invenções, e as pessoas não seguem o conselho de Paulo, que o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento, claro, espiritual, mas espiritual, ele faz sinônimo com o racional, porque isso raciocina aqui dentro, na mente, na psique, sabe? Na pneuma, nessa essência, nessa energia, como eu que falo com você agora, penso, logo existo. Então eu tenho que pensar como que eu vou me relacionar com o Criador de forma inteligente, de forma amorosa, para que eu possa passar isso para as pessoas. Amor, caridade, bondade, igualdade, sabe? Esse é o culto que agrada a Deus, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 26, que a religião pura, imaculada, o religare puro, verdadeiro, imaculado para com Deus o Pai é. O que é? Amar, acolher os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, praticar o amor e a caridade. E Yahshua vai ensinar isso em Mateus capítulo 25, não é? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e vestistes, estava doente, fostes me ver, levastes remédio, estava sem roupa, foi lá, me deu roupa, estava preso, foste me visitar, estava abandonado, foste ser presente na minha vida. Porque Yahshua, ou o Eterno, se coloca no lugar do sofrido, do menosprezado, do discriminado. Jesus, representando Deus, não se coloca no lugar de Mamon. Só te dou se você me der, só te dou se você pegar o envelope, só te dou se você fizer isso. Jesus nunca ensinou astrologia, misticismo, sincretismo. Jesus nunca ensinou goetia. Jesus nunca ensinou símbolos ou materiais, relíquias religiosas. Jesus nunca ensinou que você pegasse, com todo respeito, se pegasse a um terço, se apegasse a isso, se apegasse a um crucifixo, se apegasse a um kippá, a um talit, se apegasse a um mezuzá colado no umbral da sua porta, se apegasse, não é? Nada disso. Nada. Porque existe algo mais superior, mais dinâmico, arquitetado pelo grande eterno, pelo Senhor. Existe algo mais profundo, mais importante do que isso. Você e eu, a nossa essência, nossa metafísica, nossa alma, nosso espírito, nosso eu, nosso ser, que muitas vezes está destruído. E eu não tenho o direito de vir aqui e jogar um montão de símbolos para você, jogar um montão de relíquia religiosa, não é? Um montão de material ritualístico, místico, cabalístico, somente para encher mais a sua cabeça, para tornar você escravo, dias, meses, anos, horas, lua, sol, sabe? Se eu colocar esse dedo da Davi aqui, ela vai me proteger. Se eu colocar...
na minha porta, ela vai me proteger. Se eu colocar o Salmo 91 na beira da minha cama, no criado do mundo, vai me proteger. Mentira, não vai proteger absolutamente nada. O que vai te proteger é a sua atitude, o seu caráter como cidadão do mundo, como ser humano, sabe, obedecendo às leis, a justiça, a verdade, o amor, a caridade, a ética e o respeito para com o próximo. Aí sim você tem toda uma abertura da espiritualidade para uma proteção. Você entende isso? Não é dando dinheiro. Deus não é uma nota promissória. Deus não é um banco. Deus não é banqueiro. Deus não é um agiota. Não é dando dinheiro para esses homens que abrem igreja CNPJ e que inventam todas essas mentiras. Por exemplo, a esteira de Davi, a esteira do demônio, do Renfã, e essas coisas são criadores, como eu disse, são inventores de diabos, inventores de demônios. São eles que tomam a tua alma, são eles que fazem você, como disse Jesus, 2 vezes mais réus do inferno. Palavra grega, Sheol, que quer dizer o quê? Sepultura, 7 palmos abaixo da terra, buraco lá, colocou o corpo, colocou lá o caixão, jogou terra por cima. Isso é inferno. Mas vamos colocar na tua cabeça que é o lugar de fogo, que é o diabo, que é o demônio. Toda essa mitologia, essa bagunça, essa salada mista, essa droga, essas químicas tóxicas, teológicas, para manter você medroso, em pânico, e manter você na mão deles, como diz Jeremias capítulo 5, passar os presos em gaiolas da religião para tomar o teu dinheiro, sabe? Tomar tua alma, fanatizar você, bitolar você. Vamos então a esses textos que as pessoas estão dizendo. Bom, eu vou dizer uma coisa. A intenção do rei Davi, dentre tantas teorias e tantas lendas, como aquela que eu citei ontem, que não se trata de uma lenda, mas se trata de uma possibilidade real por causa do seu nome em hebraico. Nada tem a ver que ele pegou emprestado do Egito, ou pegou emprestado dos cananeus, ou da Babilônia, ou do Renfã, ou enfim, do símbolo do deus Renfã, ou do símbolo do Moloque. Todos esses povos usavam esse símbolo geométrico do triângulo. Mas para que propósito? Qual a intenção? Lembra, se o teu olho for bom, todo o teu corpo será bom. Se o teu olho for luz, todo o teu corpo será luz. Ora, deixa eu te mostrar uma coisa, peraí. Olha só, presta atenção nessa ilustração. Eu tenho aqui um pão. Vocês estão vendo, né? É um pão francês. Tá vendo aqui? Olha que bonitinho, pão francês. Para eu cortar esse pão, para eu passar uma manteiga, enfim, colocar um frios aqui, eu preciso fazer o quê? Abrir ele, cortar ele direitinho. Não vou cortar com a mão, vai ficar tudo feio. Para isso eu vou precisar do quê? De uma faca. Olha aqui, uma faca, um objeto pérfuro, contuso, cortante, não é? E essa faca, ela serve para quê? Serve essa faca, ó. Ela serve para, aqui, ó. Opa, ó. Ela vai servir para, ó. Tá vendo? Eu tô cortando o pão aqui, ó. Essa faca serve para cortar o pão bonitinho, tá vendo? Ó, cortei o pão. E essa faca também, ela vai servir para quê? Ela vai servir para cortar uma laranjinha, ó. Ó lá, tá vendo? Ó, aqui, ó. Ó, vocês viram? Tá vendo? Mas as pessoas perversas e malignas, elas podem usar este objeto, este talher, podem usar a faca para outros propósitos, para ferir alguém, para cortar alguém, para matar alguém, para furar alguém até tirar a sua vida. É uma faca. A utilidade é cortar carne, cortar legumes, salada, não é? Usar ali na hora da refeição, cortar o pãozinho, passar manteiga, tudo isso.
Tudo vai de acordo com a sua intenção. Portanto, o mal não está na faca. O mal está em quem está segurando a faca, para o que ele quer usar essa faca. Você entendeu? Bom, vamos lá então. Olha só, eu tenho aqui o texto que eu vou mostrar para vocês agora, não é? Que todo mundo fala. Portanto, as pessoas vão dizer assim, mas está escrito lá na Bíblia, no livro de Amós e no livro de Atos, não é? Sobre a estrela do deus Renfã, Moloque, enfim. E dá-se a entender então que Davi pega emprestado um objeto de um culto pagão, não é? Mas a serpente, ela era adorada? A serpente, ela era venerada? Ela era vista como um meio de contato, uma intermediária, um objeto sagrado para curar alguém? Ela está descrita ali nos 10 mandamentos? Ela está descrita no Levítico, nos objetos sagrados do templo, do tabernáculo? Não. A serpente é um animal, mas ela era venerada e adorada e associada à cura lá no Egito. Mas então o que fazer então? Moisés então pecou? Moshe pecou? Ele errou? Moisés viajou na maionese, escorregou na casca da banana? Ou Moisés, ou será que o Eterno pegou? O Eterno precisava pegar um símbolo atrelado à cura. Tanto é que no símbolo da psicologia, da psiquiatria, você vê, da medicina, você vê a cobra lá. Não é? Porque da cobra se tira o quê? A peçonha, que vai fazer o soro antiofídico, o soro para conter, não é, a toxina de uma picada inoculada da própria cobra. Não é? Vai se tirar o remédio para controlar a hipertensão, enfim. Então a cobra sempre foi atrelada à cura. Entretanto, povos como os egípcios e outros a tinham como uma deidade, assim como tinha o gato, um protetor contra maus espíritos, os cães, o chacal, etc. Assim como na Índia, respeitam mutuamente, veneram como deuses o macaco, a vaca, o boi, enfim, cada um com a sua cultura, cada um com a sua devoção. Agora, como pode o Eterno pegar um animal, fazer que Moisés faça um cajado de madeira ou de cobre no formato de uma cobra? Ele não podia estender a mão, soprar e as pessoas serem curadas, ou espantar com a luz, com o fogo, as serpentes? Esta resposta eu vou te dar numa outra live. Fica pensando, raciocinando aí. Então, não queira viajar na maionese. Os senhores pastores que gostam de fazer apostila, que gostam de fazer DVD, que gostam de fazer aquela tergiversação, aquela, como se diz, verborragia, aquela coisa cheia de detalhe, não sei o que, porque é hebraico, não porque Moisés, não porque Davi, não porque a estrela é a estrela do capeta, do Deus Renfã. Todo mundo sabe que capeta, diabo, demônio não existe, que são os nossos desejos e pensamentos. Poxa vida, por que fazer isso com o povo? Por que encher o povo de livro, de bobagem, de gororoba, sabe? De uma salada de invenções para as pessoas ficarem andando parecendo um camelô cheio de objetos sacros, de relíquias para proteger a sua casa, a sua vida, a sua alma. Enquanto isso, vocês montados na grana, não é? Então vamos lá. Como eu estou dizendo, todos tinham o hexagrama, todos conheciam, mas cada um usou para um propósito, tá bom? Agora, olha só isso aqui. Vamos ler aqui. Conforme está aqui, não é? No livro de Amós, capítulo 5,
versículo 26. Eu vou descer aqui para ficar melhor. Vamos ver. Opa, aqui, ó. Eu acho que assim fica melhor, né? Vou colocar aqui assim. Nossa, só que eu vou ter que segurar aqui. Então vamos lá. Opa, deixa eu ver se vai ficar bom assim. Aí, ó. Mais um pouquinho para cá. Eu acho que assim tá bom. Pera aí. Aí. Olha só. No livro de Amós, não é? Livro de Amós, capítulo 5, versículo Amós, capítulo 5, versículo 26. Olha só o que está escrito lá. Amós, capítulo 5, versículo 26. O que será que está escrito em Amós, capítulo 5, versículo 26, hein, gente? Hã? Olha só. Está escrito assim, ó. Está escrito assim, ó. O Nesaten et Sikut. Male kekeren vet kiun. Elohekren asher asher Elohekren asher asinten lakren. O que Amós 5 está dizendo aqui? Está dizendo exatamente o que é propalado por todo mundo. Amós 5, versículo 26. Suportareis, Sacut, vosso rei, e a estrela do vosso Deus, Caivã, imagens que fabricastes para vós, eu vos deportarei para além de Damasco, disse Yahvé, Deus dos exércitos. Olha só, essa aqui está na Bíblia de Jerusalém. Mas na Bíblia que vocês conhecem, pessoal, não é? A Bíblia Shed, revista e atualizada, está escrito da maneira que você mais conhece, não é? Com os termos que você mais conhece, que é assim, ó. Olha lá. Amós, capítulo 5, versículo 26. Olha só. Sim, levaste Sikut, vosso rei, que vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Agora, que Deus estrela é esse? Não é? Quem fez esse Deus estrela? Deus está aqui chamando a atenção dos israelitas rebeldes, que rejeitaram a Ele, que rejeitaram o Senhor, para seguir Sikut, que esse Sikut, vai dar a equivalência do Deus babilônico, o Deus Saturno, ou seja, uma estrela. A astrologia tinha uma intervenção profunda, tinha uma interferência poderosíssima no Egito e também entre os hebreus. Lembrando que toda vez que você ver essas coisas, como no deserto, o povo de Israel, porque Moisés demora 40 dias e 40 noites, eles vão pedir o quê? Um Deus que se toca, um Deus que se vê, um Deus que pertence à mitologia egípcia e babilônica, um bode, um cordeiro de ouro, um bode de ouro, um touro de ouro. Você entende isso? Daí
vai se desenvolver na mitologia, gente, até chegar à era de Helena, dos gregos. O Minotauro, corpo de homem, cabeça de touro com chifre, já existia lá no tempo dos cananeus o deus Moloque, cabeça de touro, chifre, corpo de homem, que recebia as crianças como oferta viva para ser queimadas pelos pais. Os israelitas cometeram isso também, e lá já tinha o símbolo também, não é? Então veja só, o que você não sabe é que toda essa história de demônio, cabeça de bode, vem dessas crenças. Por quê? Porque o boi ou o touro, o chifre, sempre foi um símbolo do quê? O touro de poder, de músculo, de força, de tonelada, de resistência, sabe? E a vaca também, de prover vida, leite. E o chifre, símbolo de poder. Nas coroas dos reis de Israel, antigamente, tinha chifre. Você nunca ouviu falar no shofar, que toca o som quando Deus ia falar com o povo de Israel? Sabe? Vocês não podem pegar essas coisas e ficarem satanizando, demonizando na cabeça do povo da igreja. O povo ter medo de um ser chifrudo de rabo. Pegar símbolos culturais, geométricos, matemáticos, para fins de expressar a marca de Davi, ou expressar até mesmo o poder de Deus sobre a unção sobre ele. Eu não vou nem dar no mérito de Salomão, de Goitia, que se perdeu no paganismo e fez uma outra estrela de 8 pontas, o pentagrama, e é isso, aquilo, outro. Aí já um outro problema, é o problema de Salomão, que pagou o preço por isso, por também ser mestre de tal lidar com o espírito, com o demônio, sujeitar demônio. Pelo amor de Deus, gente, se demônio não existe, como que Salomão fez isso? Explica para mim. Ele lidou com várias centenas de pessoas problemáticas, pessoas com distúrbios mentais, sabe? Não tem magia, não tem feitiçaria, não tem poder, não tem energia ruim. A pior magia, a pior energia ruim, o pior feitiço, o pior trabalho, o pior ritual é na caneta lá em Brasília, no Congresso, na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados, na aprovação de leis que o prefeito quer que aprove. A pior macumba e feitiço e ritual tá como as que vocês fizeram durante séculos, como o catolicismo, sem querer ofender o Papa e os padres de hoje, mas do passado, a igreja perversa que passou a mão na cabeça de Adolf Hitler, que bispos e cardeais oravam para que o nazismo ganhasse e eliminasse milhões de judeus. Existe satanismo, demônio e feitiço maior do que isso, e todos com os seus símbolos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o crucifixo, a água benta, as imagens. E aí? Como também eu disse à igreja de Martinho Lutero, gente do céu, não viajem na maionese. A pior não vou usar o termo macumba, porque já é preconceito e discriminação, porque macumba é um instrumento de percussão musical da religião de matriz africana e não tem nada a ver com feitiço, não é? Pega essa e guarda essa aí para você aprender, tá bom? Chega de preconceito, perseguição e intolerância religiosa. Mas não existe feitiço maior, ritual maior para destruir uma pessoa do que o que essa organização, agora sim, satânica, demoníaca até o talo da alma, usando o nome de Jesus, o nome de Deus, pegando Bíblia, terno, gravata, aleluia, glória a Deus, inventando as maiores e esdrúxulas e pífias mentiras que fizeram até hoje, como a igreja cristã no Brasil e no mundo, tomando tudo que a pessoa tem, rindo pra caramba da sua cara, da cara do seu pai, da sua mãe, comendo a sua aposentadoria, fazendo tudo o que puder fazer, inventar tudo que puder inventar, como o feijão mágico, né? A água universal. E assim vai por diante, tanta asneira, tanta baboseira que se fazem usando símbolos que não tem nada a ver,
Porque não existe diabo, existe o ser humano e o homem, e eu vou falar sobre isso nas próximas lives, sobre o panteão, não é? A guerra dos titãs, a guerra dos deuses reais. Você vai ficar surpreso, viu? Então, vamos lá. Aqui nós lemos aqui, ó. Nós lemos isso daqui. Presta atenção. Ó, aqui está em hebraico, tá bom? Lá em cima, hebraico. Amós 5:26. Unesaten et sikut. Malekekeren vet kiun. Salamekren. Kochav. Elohei kren asher. Asinten lakren. Esse é o texto que diz que o povo fica aí viajando na maionese, né? Suportarei Sakut, vosso rei. Ou melhor, suportarei Sakut, vosso rei. Vou ler de uma forma que você vai entender mais, que você está mais acostumado. Amós 5:26. Sim, levastes vosso rei, que vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Você vê? Um rei chamado Sikut, levaste Sikut, vosso rei, Kium, a imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Aqui foi o povo. Aqui, Amós 5:26, foi o povo que resolveu deixar de acreditar no eterno Senhor e seguir outras imagens, escultura, outros deuses, com sacrifícios horrorosos, como a Moloque. Mas não quer dizer que a estrela, o símbolo, é do diabo, é do mal, é do capeta, é perigosa, atrai coisas ruins. Vamos se libertar dessa mente de mitologia, de fábula, não é? Como o capítulo 2, lá, o livro da epístola segunda epístola de Pedro, que está falando sobre fábulas, invencionices e mentiras que os homens colocam na cabeça do povo. Tudo tem um propósito, gente. É meter a mão no teu bolso, é prender você, é falar que está você lá dentro da igreja. Ok? Agora, um outro texto que eu quero ler com vocês é o texto de Atos, capítulo 7, versículo 42 e 43, quando o Estevão está sendo ali apedrejado, o apóstolo Estevão. E ele vai dizer exatamente assim. O Estevão vai falar para nós assim. Olha só isso daqui, o que Estevão está falando para os religiosos, para os fariseus, não é? Aqui, ó, Atos 7, 42 e 43, mas eu coloquei aqui em grego, mas o 43, que está dizendo assim. Olha só, presta bem atenção aqui, ó. Cain analombanum. Skenen Moloch Kai, Astron Rimonteos, Renfan Tipos Ros Poion, Autos Proskimneon, Kai, Rimas Metoixon, Epekena Babilon. Agora, o versículo 22, que diz: Deteos estrepon, caí autos paradidomi, latreuon, stratia, oranos, 14 grafon, en biblos, propetens, oikos, Israel, memoi prosperon, spagion kai tislaen, eremo tessaraconta etos. Ou seja, olha só que interessante. Que eu li aqui em grego para vocês. Eu li o seguinte, Atos 7, 42 e 43, palavra do apóstolo Estevão, que está dizendo exatamente assim.
Deus então voltou-se contra eles e os entregou aos cultos do exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Tá vendo? Exército, culto do exército do céu. Que culto era esse? O culto da astrologia, do zodíaco, dos planetas, de Saturno, que comparava-se a Deus, ao deus Ninurta, lá da Babilônia, que comparava-se... Pega o desenho do príncipe do Egito, lá do Moisés. Tem uma hora que o faraó, ele sai na sacada lá do seu palácio e ele grita, né? Ele vai gritar lá, eu sou a estrela da manhã. É assim. Eles se consideravam estrela, lua, deuses, entende? Não tem espírito maligno aí, ô crentaiada. Para de viajar na maionese. Para com essa palhaçada de que a estrela de Davi é a estrela do demônio, é um símbolo demoníaco, é um símbolo cabalístico, é um símbolo que atrai coisa ruim. Que atrai coisa ruim é o que vocês fazem. Metem o pau nos outros, discrimina, tem preconceito, tem racismo, tem xenofobia, tem homofobia, tem misoginia, tem assassinato, tem adultério, tem estupro, tem uma série de coisas. Mas Jesus perdoa, amém? Tem pilantragem, tem corrupção, tem safadeza, tem pastor querendo pegar 15 quilos de ouro no saquinho em Brasília, tem pastor recebendo verba pública para dar para outros pastores, na mão de pastores, dinheiro público de faculdade do MEC. Tem pastor fazendo apologia às agressões, a atos antidemocráticos, não é, Malafaia? Tem pastores fazendo o diabo e o quarto por aí. E vocês estão perdendo o tempo com a estrela de Davi, se é de Deus ou não é, se é do demônio ou não é. Pelo amor de Deus, gente. Tem gente morrendo de fome na Praça da Sé, aqui no terminal de ônibus da Vila Mariana, da Vila Madalena, o terminal de Santana na Zona Norte de São Paulo, o terminal de Cachoeirinha na Zona Norte de São Paulo, sabe? Os terminais de São Paulo, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte. As pessoas estão na rua sem moradia, sem água, sem luz, sem comida, sem emprego, sem roupa. O número de viciados em droga está crescendo, o número de pessoas na Cracolândia está crescendo. Sabe? Uma politicagem, uma ladruagem, uma vagabundagem na política e na religião. E vocês estão... a estrela é a estrela de Renfã, de um demônio. Para com isso, gente. Quando eu era criança, agi como criança, disse Paulo. Agora eu sou adulto e ajo como adulto. Eu vou me comportar como homem. Como ser humano que pensa. Qual é a sua idade mental, meu querido? Vai acreditar em Smurf também? Chapeuzinho Vermelho, os Sete Anões? Vai acreditar em Fada Madrinha? Vai acreditar em Duende, Chapeuzinho Verde? Que lá no fim do arco-íris tem um barril, ou sei lá, tem um pote cheio de ouro para você? É por isso que o Brasil vive nessa fossa. Por isso que o Brasil vive nesse país solapado. Um país que não cresce, um país cheio de gente miserável, gente passando fome, porque tem esses pilantras da religião que põem isso na cabeça do povo, sabe? É um país que não progride, entra um ladrão, sai outro, entra um ladrão, sai outro, entra um ladrão, sai outro. Está na hora de parar, gente. Quer um Brasil melhor? Para de dar dinheiro para pastor. Dê dinheiro para você mesmo, para o teu filho, para tua filha, para o teu neto. Põe lá no Tesouro Direto, eu sempre falo isso. Para de ficar perdendo tempo em comprar quinquilharia da Renascer. Venha pegar a estrela de Davi. Venha pegar o Mizuzá, Senhor, aleluia. Venha pegar. Ou então para de ir na onda do Pai Juarez. Olha que linda esta imagem aqui toda cristalizada de bolinha que acende. É uma imagem sagrada. É muito bonito. A Santíssima Trindade. O outro lá de Rondônia, essa região aí, o outro lá captou 2 bilhões, se eu não me engano. Comprou um sino de 20 milhões ou 10 milhões, não é? Robson. Menino danado, né? E aí? E o povo? Para construir a catedral do templo do Pai Eterno. E aí o povo? Morando aonde, Padre Robson? Comendo o quê, Padre Robson?
E aí, o Edir aí? O Edir aí? Hã? E o Valdemiro? E o Malafaia? E o João Ribe? E o Estevão Hernandes? E o R.R. Soares? E a dívida de bilhões que eles têm? Como é que faz? E vocês ficam perdendo tempo, crentaiada da Assembleia de Deus, maior vexame que vocês viram aí, os líderes de vocês. Hã? José Wellington Bezerra. O que esse homem fez com o político na igreja? O que o outro aqui também da Assembleia de Deus, Madureira, Samuel Ferreira, o outro Manuel Ferreira. Que palhaçada, que lixo, que porcaria, que podridão. Vocês não representam Deus nem aqui nem na China, sabe? E ainda querem colocar na cabeça das pessoas que isso é do diabo, que aquilo é do diabo. Nenhum símbolo é diabólico. Nem cruz, nem estrela de Davi, nada disso. Agora, o propósito para que você usa, aí, lá no cemitério tem uma cruz, chamado cruzeiro, onde as pessoas vão lá acender vela para os seus entes queridos. Mas também aparece pessoas, que aqui eu não estou falando que de religião matriz africana, mas tem gente ruim, que vai lá com boneco para espetar boneco, para ferir uma outra pessoa, para matar uma outra pessoa. Não é a cruz, o mal não está nela, o mal está dentro da pessoa. Você entende isso? Então vamos lá. O Estevão aqui está dizendo assim, não é? Em Atos 7,42. Deus então voltou-se contra eles e os entregou ao culto do exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Acaso me oferecestes vítimas e sacrifícios durante 40 anos no deserto, ó casa de Israel? É uma pergunta, Deus está perguntando. Durante 40 anos, os hebreus, Moisés ofereceu vítimas humanas para Deus, como os cananeus, como tantos outros povos, durante 40 anos no deserto? Não. Você entende? Entretanto, carregastes a tenda de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que haviam feito para adorar. Por isso os deportei para a Babilônia. Então, veja só, aqui o Estevão, ele está associando, não é, a idolatria, ao paganismo dos outros povos. Carregando, não é a estrela de Davi, mas é a estrela de Renfã. Deixa eu te mostrar agora aqui uma coisa interessante, não é? Que eu fiz umas anotações aqui. Olha só. Bom, a estrela de Davi não é a estrela do deus Renfã ou do deus Ninurca. Deixa eu ver aqui. Hoje eu estou um pouquinho ruim, viu? Cadê aqui onde eu marquei? Deixa eu só dar uma pausa para me achar aqui para você, tá bom? É o deus Ninurta mesmo, que é um deus babilônico. Então é assim, olha pessoal, para encerrar esse assunto, veja só o que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Olha, aqui nós temos em grego o Apocalipse 22. Lembra do Apocalipse 22? O que está escrito em Apocalipse 22? Deixa eu pegar aqui para você. Lá nos últimos versículos do Apocalipse 22. Olha que interessante, né? Livro de Apocalipse 22, está escrito assim, 22, capítulo 1. Olha só. Apocalipse 22 e versículo 16. Apocalipse 22, versículo 16. Está escrito exatamente assim. Ó. Olha só. Egon Iesus, Penpon, Moangelos, Cremin Matirteron,
Tau teipi ecclesiam. Tau teipi ecclesiam. Risa, caigenos, David, lampros, aster, ortinos. Ou seja, do grego para o português, Apocalipse 22, versículo 16, Jesus, Yahshua, segundo o autor de Apocalipse, o Revelação, no capítulo 22, versículo 16, está dizendo assim, Jesus dizendo, olha, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Jesus está se autoproclamando, se identificando. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Eu sou a brilhante estrela da manhã. Aster, estrela. A brilhante Aster, ortrinos, Aster, ortrinos, a brilhante estrela da manhã. Mas, lá em Lucas, no Evangelho de capítulo 10, versículo 18, esse mesmo Jesus, Yahshua, vai dizer, numa linguagem figurativa, metafórica, não viaja na maionese não. Tá, evangélico? A mente do evangélico é muito fértil. Jesus está dizendo, e eu via Satanás cair do céu como um raio, como uma estrela cadente. E aí? Aí eu vou te fazer uma pergunta. Vamos pegar esse painel que eu fiz aqui. Vamos lá. Vou dar uma olhadinha aqui nesse painel. Apocalipse 22. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a estrela brilhante da manhã. Jesus se identifica como a estrela da manhã. Por isso tem uma canção que diz assim, vem em forma de criança, trazendo amor e esperança, a estrela de Davi. Jesus é a estrela de Davi? Se Jesus é a estrela de Davi, se Jesus é a estrela, então me diz uma coisa. Satanás é quem? Porque a palavra Lucifer, não é que é outra invenção, quer dizer-se do latim, fez-se a luz se fez, sabe? E ele está dizendo que eu vi Satanás cair do céu como uma estrela. Então, quem é? Para você ter uma ideia, meu irmãozinho, essas palavras, esses termos, esses adjetivos, estrela, eu como estrela, Satanás como uma estrela, não tem nada a ver com a estrela de Davi. Entende? Só está fazendo jus a uma questão cultural e simbólica. Nem Satanás caiu do céu como espírito, com chifre e rabo, com asa caindo nesse mundo, e teve o Big Bang, é tudo teoria idiota, teoria para encher tua cabeça, escatológica, deixar você doido, fanático, não é? E agora, me diz, Jesus é a estrela de Davi? Quem é a estrela de Davi então? É o Baphomet do satanismo? Quem é a estrela de Davi então? É o Lucifer? Quem é a estrela de Davi? Jesus ou Renfan, o demônio babilônico?
Pelo amor de Deus, gente, vamos crescer na maturidade, na fé. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É uma linguagem figurada, é uma simbologia, é uma metáfora, sabe? Como dizem hoje, Michael Jackson é uma estrela, não é? Tantos os cantores famosos com um talento maravilhoso que chama a atenção do mundo, é uma estrela porque brilha. Seja uma estrela, não seja um carvão torrado, apagado, sabe? Seja quente, não seja morno nem frio, como diz lá no Apocalipse. Entende, gente? Tudo isso aqui é bobagem para entrar na sua cabeça, para você ficar com medo, entendeu? Para te assustar. E agora? Aqui, ó, a régua e o compasso, símbolo maçônico, que também dá a ideia feito na estrela de Davi. Ó, triângulo para cima e triângulo de ponta cabeça, estrelas de Davi. E agora? E agora? Quer dizer então que a estrela de Davi tem alguma associação com a maçonaria? Não tem nada a ver, é apenas símbolo. Interessante, geométrico, triângulo, tem uma ideia, tem um conceito espiritual, um conceito de força. E o G de Gadu, Gadol, ou seja, o arquiteto grande do universo, tem nada a ver com Satanás, com o diabo, com o chifrudo, com o capeta. O povo que gosta de inventar e de criar capeta. Deus que me livre, só não vê os capeta que eles têm em cima dos altares. Que devoram as casas da viúva, não é? Tudo. Vamos lá. Agora, a estrela de Davi é a estrela de Davi. Não tem nada a ver com a estrela de... deixa eu colocar aqui, vou ficar melhor. Não tem nada a ver com a estrela... Não tem nada a ver com a estrela de Renfã. Porque a estrela de Renfã, ela era um medalhão, sabe? Ela era um medalhão que se pendurava, que se carregava. A estrela de Moloque, a estrela do deus Renfã. Não era igual a estrela de Davi. Ela, a frente dela era assim, uma estrela de... 1, 2, 3, 4, 5 pontas. Tá certo? Com alguns dizeres aqui, etc. E quando virava esse medalhão, tinha a imagem de quem? De Moloque nela. Tinha a imagem da cabeça de um boi, ou de um homem como o deus Baco, ou o deus Pan. Sabe? Um homem de barba, orelha de bode e chifre na cabeça. Essa aqui é a tal estrela do deus Renfã. Atrás tinha isso. E na frente, essa estrela aqui com alguns símbolos. Era uma medalha. Não tem nada a ver com a estrela do rei Davi. Ok, pessoal? Espero ter respondido aí para vocês. Para vocês não ficarem viajando na maionese, né? Tanta bobagem, tanta besteira, tanto estudo, tanto desdobramento cabalístico, desdobramento no hebraico, deixando você até mesmo com a sua sanidade mental compromissada. Muito cuidado com essas coisas. Que o Eterno te abençoe, que Deus te abençoe poderosamente e que vamos produzir mais novos vídeos interessantes para vocês. Não perca tempo. A vida é muito preciosa, não perca o seu tempo tentando ver demônios ou energias ruins nas coisas. Ocupe e ganhe, aproveite o seu tempo vendo coisas boas. Às vezes o mundo é ruim para você porque a tua maneira de ver o mundo está ruim. Às vezes não é o mundo que está ruim. Às vezes é você que está ruim aqui, dentro de você mesmo. Se o dia não foi bom para você, então você vai descontar nenhum, nem outro. Tá bom? Que Deus te abençoe. Shalom a todos. E até a próxima transmissão. Deixa eu ver. Domingo agora, vindouro, domingo próximo, eu estou com o reverendo Manuel Lutero, na Primeira Igreja Evangélica Reencontro, na rua... Oxe, cadê o endereço aqui? Na rua Piracatinga. Eu estou na rua Piracatinga, número 42, ali,
junto com aquele povo maravilhoso, cheio de amor. Olha, você quer um lugar onde é família? Quer? Eu estou convidando você agora. Junte-se a nós. Lá não é CNPJ, lá não é empresa. Tá bom? Família. Primeira Igreja Evangélica Reencontro. Poxa, alguém tem que mudar, alguém tem que fazer uma coisa diferente, né? É por isso que eu estou indo lá. Tá bom? Então, domingo agora, às 9 horas da manhã, no Jardim Camargo Novo, Zona Leste, São Paulo, Rua Piracatinga, número 42. Eu estou lá com o reverendo Manuel Lutero. Você pode ter certeza, quando você chegar lá, você vai se sentir em casa. Não é esses templos de luxo que você vê por aí, não. É bem família. É bem maravilhoso. É bem aconchegante. Você que viveu o primeiro amor, vai reviver de novo lá. Domingo, 9 horas da manhã, Rua Piracatinga, número 42, Igreja do Primeiro Encontro, Jardim Camargo Novo. Eu estarei lá com o Manuel Lutero. Um abraço, até a próxima.